E aí, pessoal, uma boa noite para todo mundo, uma boa noite, sejam muito bem-vindos à Confederação Monarca do Brasil. Eu sou o Rodrigo Brasileiro e hoje é dia 29 de abril de 2020, mais um dia de quarentena. Vamos conversar hoje com o Dr. Ezequiel, chanceler do Círculo Monárquico de Montes Claros. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, curta e compartilha, porque isso ajuda demais a gente a fazer a divulgação da causa monárquica. Deixa eu ver aqui. Uma boa noite, pessoal. Já vou chamar aqui o Ezequiel para participar. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, já curte e já compartilha, porque isso ajuda a gente a divulgar a causa monárquica. Hoje é uma live especial para quem tem interesse em fundar ou aprofundar os conhecimentos sobre o que é um círculo monárquico. Chegou o Instituto Pretório aí do Dr. André Miranda. Instituto Pretório. Ah, chegou Ezequiel. Quero agradecer. Opa. Deixa eu só colocar aqui o tema. Como fundar um círculo. Ih, peraí. Como publicar. Fixar comentário, visualizar. Ezequiel. E aí, Ezequiel? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus. E com você, espero que esteja tudo bem com todo mundo que está assistindo essa live também, né? Isso. Ezequiel, normalmente eu mando as perguntas com antecedência, mas hoje eu estava no curso de PNL, então eu não mandei. Porque assim, eu estou preocupado que tem umas perguntas aqui que estão tão bem feitas. Ah, na pior das hipóteses eu falo, não sei. Eu não sei se eu vou te deixar numa saia justa. Porque geralmente eu gosto de mandar com antecedência. Porque assim, às vezes pode ter uma pergunta que às vezes não está bem escrita, não está bem expressa, pode levar a algum entendimento complicado. E por isso que eu gosto de mostrar antes, para a pessoa assim, não, olha, Rodrigo, acho que essa pergunta às vezes não está legal, as pessoas podem achar, a gente pode responder de uma maneira, mas as pessoas acharam que a gente está querendo dizer outra coisa. Mas hoje eu vou ter que me arriscar, cara. Qualquer coisa a gente deleta. A gente deleta essa live. Ezequiel, fala um pouco para a galera, você é chanceler de qual cidade? Eu sou o chanceler do Círculo Monárquico de Montes Claros, fundado em dezembro de 2006. Você foi um dos membros fundadores ou você depois herdou? Eu sou um dos fundadores. 13 dias reunião de fundação. Então assim, a gente vai começar leve. A gente vai começar com perguntas fáceis, até chegar nas perguntas complicadas. O que é um círculo? Talvez essa seja a pergunta ou mais fácil ou mais difícil. Não, essa é fácil. O Círculo Monárquico é uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza cultural, política e suprapartidária, que tem por finalidades estudar e promover a organização política do Brasil sob o regime monárquico, congregar os adeptos e simpatizantes do regime monárquico, editar obras doutrinárias, publicações e material de propaganda, realizar e patrocinar eventos para a divulgação da causa e promover o intercâmbio de ideias entre organizações congêneres. Você sabe qual foi o primeiro círculo do Brasil? Eu vou te dar uma pista. Eu acho que você está aí. Eu sei. Deixa eu ajeitar aqui. Do antigo Diretório Monárquico. É mesmo? A primeira organização monárquica foi o Diretório Monárquico, né? Que era aí no Rio de Janeiro. Mas acabou o diretório? Acabou, né? Não, o diretório deixou de existir posteriormente e alguns membros, ao que me consta, estão na fundação do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. Caramba, mas o diretório ele não é da época do golpe republicano? Sim, o Diretório Monárquico é da época do golpe republicano. Foi o Diretório Monárquico que representou a Casa Imperial no Brasil durante o exílio deles. Material de pesquisa, hein? Você me deu uma ideia. Deixa quieto. Ezequiel, então assim, o Círculo ele é uma associação, né? É uma associação. E como é que se faz? Não estou conseguindo ver no YouTube. É porque não está no YouTube, André. A gente tem que fazer o upload depois.
O Instagram, eu acho que ele não... Se alguém souber de algum recurso que possa ter a transmissão simultânea, me avisa, mas eu acho que a princípio não é possível. O Ezequiel, então assim, sendo o Círculo uma associação, tem um número mínimo de pessoas? Por exemplo, 2 pessoas já tem uma associação. Sim. Tecnicamente, a gente sugere um número mínimo de 5 fundadores para conseguir formar uma direção funcional, para conseguir cobrir todos os cargos de direção inicial, pelo menos. Porque não adianta eu ter um grupo de 2 pessoas em que as 2 são ao mesmo tempo chanceler, tesoureiro e secretário. A questão do pato é que o pato voa, nada e anda e não faz nenhuma das 3 coisas direito. Entendeu? Mas uma coisa, Ezequiel, olhando os estatutos, teve 4 estatutos que eu vi. O de Montes Claros, o de Cabo Frio, que na verdade é derivado do de Montes Claros, então é a mesma coisa. O de Brasília, que é diferente, e do Rio de Janeiro, que é diferente. Cada um acaba tendo uma função, acaba tendo um corpo de diretoria diferente, né? Que claro que não tem uma regra fixa, né? Não tem uma ilegalidade você escolher um ou outro lado. Mas quais seriam aqueles cargos que, na sua opinião, eles não podem faltar? Primeiro, esses 5 cargos. O chanceler, ou o diretor, ou o dirigente, como você quiser chamar, que é a pessoa que vai assumir a função de cara do círculo. Essa pessoa, por que o nome chanceler foi escolhido? Chanceler vem do latim cancellarius, que nada mais é do que um porteiro. O chanceler nada mais é do que a ponte entre o círculo e a Casa Imperial e da Casa Imperial para os membros do círculo. Entendeu? Essa seria a primeira função. Naturalmente, como qualquer pessoa, ele pode eventualmente não poder contribuir em um dado momento e tem que ter quem possa substituí-lo. Aí entra a figura do vice-chanceler. Toda e qualquer associação tem que ter quem possa cuidar da parte financeira. Tesoureiro. Isso é obrigatório ou é uma opção, por exemplo? Eu posso ter um círculo que não tem tesoureiro. Tecnicamente, você pode criar um círculo de qualquer forma, né? Só que a necessidade de gerir o dinheiro vai exigir alguém especializado com isso. Se a pessoa vai criar um cargo específico para isso ou não, isso aí já é com a associação. Tá bom? Mesma coisa com os cargos de função a parte burocrática da coisa, né? Que é a função do secretário. Ou seja, aí já foi chanceler, vice-chanceler, tesoureiro e secretário. E o secretário adjunto, que nada mais é do que uma espécie de vice-chanceler, vice-tesoureiro. O tesoureiro, ele tem que ter alguma formação específica, por exemplo. O tesoureiro, ele precisa ser contador, ele precisa ser da áreas exatas? Não. Ele vai ter que aprender algumas coisas, mas ele não tem que ser formado nisso. O que é que ele tem que aprender? Hã? O que ele tem que aprender? Usar o token do banco? Fazer um CNPJ, tem que aprender como abrir uma conta em banco em nome de uma pessoa jurídica, tem que aprender princípios de gestão e de prestação de contas, tá? Que isso toda associação precisa ter. Entendi. São essas as funções básicas de um tesoureiro, né, no caso específico. Mas no caso do círculo, ele não tem um CNPJ. Se ele não tiver o CNPJ, ele não poderá ter uma conta no nome da instituição. E vai você acha que nesse caso é arriscado abrir uma conta, porque o único documento que você vai ter é um CPF. No CPF do chanceler? Olha, como é que eu vou colocar isso para você? Foi ficando difícil. A pergunta não. Tem o possível e tem o desejável. Entendeu? Tem o possível e tem o desejável. Se todos os membros confiarem no chanceler que nem confiam no pai deles, entendeu? O possível é. Entendeu? Agora, se é recomendável, desejável, aí já deixa ao cargo. Porque, inclusive, a própria Casa Imperial coloca para cada núcleo monárquico a sua autogestão. Cada círculo monárquico, ele deve gerir a si mesmo, né? O que nós fizemos, a partir de Montes Claros, foi oferecer uma sugestão de modelo que nós julgamos mais prático, face às necessidades que nós constatamos aqui. E como a gente partiu para uma fundação mais agressiva de ciclo nos anos de 2016, 2017,
alguns círculos seguiram o modelo que a gente sugeriu. Foi isso. Entendi. Então, assim, quem quiser fundar um círculo, uma sugestão que se faça é que tenha pelo menos... Posso jogar 4 membros? Chanceler... Assim, tecnicamente, 2 pessoas fundam uma associação, como você falou mais cedo, mas fica complicado. Entendeu? Aí você vai ter o pacto, vai ter a figura do pacto. Então, vou jogar 5. 5 pessoas para ter um... uma vez que você já tenha esse número mínimo de pessoas, qual é o passo que você sugere mais prático agora para a pessoa dar seguimento a essa ideia de formar um círculo? Bom, tendo 5 pessoas comprometidas, né, a questão do comprometimento, a gente sempre tem que frisar bastante a questão do comprometimento. O passo seguinte é marcar a reunião de fundação. Tá? A reunião de fundação é uma reunião que já é registrada com ata, nomeia-se um dirigente e um secretário provisórios que vão registrar. Eu, fulano, ciclano, eu, fulano, eu, ciclano, eu, beltrano, nós todos concordamos com a fundação do círculo e nós nos comprometemos com a sua existência e manutenção. Dito isso, tecnicamente houve uma reunião de fundação. Aí você precisará dar uma estrutura legal para essa estrutura, para definir as regras de funcionamento desse círculo. Aí entra a reunião de definição de estatuto, que pode ser logo em seguida ou... Pode ser no mesmo dia? Pode ser no mesmo dia. São as mesmas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tempo de coronavírus, você acha que uma reunião pelo Zoom substitui uma reunião presencial? Ou vamos aguardar, vamos nos conhecer, olho no olho? Olha, você pode fazer pessoas, você pode ter... Quando o fala olha, é assim, olha, não. Não, quando significa um ponderemos. Quando fala olha, é um não educado. O problema de você não ter a reunião presencial é que para fazer a parte legal da coisa, se você quiser que o ciclo tenha uma existência real, um estatuto tem que ser registrado. Para um estatuto ser registrado, eu preciso ter assinaturas. Para eu ter assinaturas, eu tenho que ter tido a oportunidade de me encontrar com as pessoas, né? Então, assim, esse aqui é o problema de uma fundação formal. Entendam que a questão de... Estamos falando aqui de formalização de um círculo monárquico, né? Nós reunidos aqui por um grupo de internet. O grupo de internet, por exemplo, estava desde 2004. Em outros grupos. A gente fazia ativismo, fazia propaganda, fazia muita atividade, mas dava para fazer. Mas não como um círculo. O Círculo de Montes Claros tem CNPJ? Tem. Tem CNPJ. Então, assim, a gente fez a reunião de fundação, aí da reunião assina a ata de fundação. O círculo passou a existir. Uhum. Da reunião de fundação, aí faz a reunião de... Aprovação de estatuto. Reunião de aprovação de estatuto que pode ser seguida à ata de fundação. Exatamente. Porque no estatuto você define as regras. Pessoal, essas são as leis, estes são os princípios pelos quais nós vamos nos nortear enquanto agindo pelo círculo. E fazendo o estatuto aprovado, você pode eleger a diretoria permanente. Entendeu? Você pode eleger a diretoria permanente. Aí a diretoria que vai representar de fato de direito o círculo em todos os pontos. Ezequiel, olhando os estatutos para fazer assim um apanhado, eu reparei o seguinte: embora haja algumas variações, né, alguns têm o número de 5. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um diretor jurídico, que é o doutor André Miranda, que está assistindo a gente. Uhum. O Círculo de Montes Claros não tem diretor jurídico. Não. Brasília, eu acho que também não tem diretor jurídico. Cabo Frio não tem diretor jurídico, se eu não me engano. Aliás, de Cabo Frio, acho que o André é diretor jurídico de lá. Não sei, estou seguro. Mas eu vi o seguinte, que todos os estatutos, eles citam o reconhecimento a Dom Luís como chefe da Casa Imperial Brasileira. É o princípio mínimo de união da causa monárquica. Isso, mas se algum círculo, por exemplo, não quiser deixar explicitado a chefia de Dom Luís, você acha que isso tem algum problema? Que a chefia de Dom Luís
ela ser reconhecida explicitamente é um mero detalhe? Como é que você classifica isso? Olha, a pergunta é, em primeiro lugar, se existe entidade monárquica sem um reconhecimento explícito? Existe, tá certo? Existe lá no Rio Grande do Sul, tá? Agora... Não era essa a resposta que eu queria escutar, mas tudo bem. Não. Por isso que eu falei que tem que A gente tem que encarar a combinar. realidade como é. Agora, o Mas não cita nem o nome. país é o foco através do qual todos os monarquistas se unem. É o elo de coesão entre os diversos ciclos monárquicos. Por exemplo, aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, o ciclo monárquico de Montes Claros é extremamente proativo na parte de rua, na parte de atividades, de eventos. Eu já fico imaginando que você... Hã? Eu já estou imaginando o que você vai falar, mas continua. Não, o ciclo monárquico do governador Valadares tem propostas mais na área cultural, ao passo que o ciclo monárquico de Juiz de Fora é muito focado na parte histórica. Eles têm um acervo de fotografias da parte material fantástica. Nós temos diferentes perfis de ação e temos diferentes habilidades, digamos assim, de acordo com as facilidades, recursos e membros que cada ciclo apresenta em sua realidade individual. Agora, o que é que nos une? O que é que faz com que nós batalhemos pela mesma coisa, façamos a mesma coisa? São, primeiro, o ideal monárquico e, segundo, a lealdade em comum àquele que personifica a causa monárquica no país, que é Dom Luís de Orleans e Bragança. Eu não sabia que tinha círculo que não explicitava o reconhecimento ao Dom Luís. Não tem o nome de círculo. Eu me referi a uma instituição monárquica. Ah, mas aí... Não. Meu grupo... Não, aí... Entendi. Eu acho muito arriscado. Eu acho que é complicado, eu também acho. Perde os horizontes, entendeu? Perde horizonte, que é aquela coisa que dificulta a ação, dificulta trabalho não ter alinhamento com a causa imperial, com a casa imperial. Isso ele fala. Eu também acho. E se não quer colocar, eu já desconfio das intenções, sinceramente. Por isso que deve ter morrido, tá no ostracismo. Não vou falar o nome do defunto, vai continuar no ostracismo enquanto a gente está aparecendo aí. Deixa eu te falar outra coisa, Ezequiel. Os círculos, eles também falam de contribuição financeira. Alguns círculos falam mensal, alguns círculos falam que a contribuição do associado ela pode ser com trabalho. Você acha que os estatutos eles podem deixar aberto o tipo de contribuição? Por exemplo, o de Montes Claros é muito claro que tem que ter uma contribuição financeira. O Círculo do Rio de Janeiro já diz que a contribuição tem que ser com trabalho. Qual que você acha que... Assim, não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas qual a estratégia, para quem está começando, que você acha que é mais redonda? Avalie a realidade local. Vamos pegar. Vamos pensar que alguém queira fundar um círculo na cidade de Frutal. O extremo... A ponta do nariz de Minas. Tá certo? Vamos pensar que alguém queira fundar um círculo monárquico lá. E todos os fundadores sejam jovens adolescentes de 18 anos de idade sem emprego fixo. Tem como pedir alguma contribuição financeira? Não. É preferível não fundar o círculo? Não. Porque teremos jovens com todo o gás, com toda a disposição, com todo o fogo, com todo o entusiasmo. Vão deixar isso perder? Não. Não. Certo? Então é preferível dispensar a contribuição financeira. Agora, um ciclo que seja constituído por pessoas que tenham condições de oferecer... Médicos, advogados, engenheiros, tá certo? Profissionais dos mais variados tipos. Se essas pessoas puderem contribuir, é interessante que o ciclo tenha alguma forma de autonomia financeira. E dos casos assim, dos círculos que ainda não tem aquela maturidade e aquela organização para ter um CNPJ, você acha que a contribuição financeira deve ainda assim ser explicitada para um grupo, vamos supor assim, um grupo de adultos que já trabalham, tem uma renda, mas que a pessoa ainda não está naquele, sabe, para ter um CNPJ, não quer assumir um custo de um CNPJ. Não, o custo do CNPJ, o problema não é o custo do CNPJ. A pura existência do CNPJ não gera muito custo, além da necessidade de declarar anualmente perante o leão. Né? Sai mais ou menos quanto por ano o custo de um CNPJ? Você pode falar o custo? Fica uns R$100 e poucos por ano para você, não para manter o CNPJ, mas para manter a declaração em dia com o contador.
Entendeu? Porque um ciclo, um CNPJ, assim como um CPF, tem que manter a regularidade face à Receita Federal. O principal do CNPJ é se você abrir conta em banco, porque conta em banco tem o valor fixo do banco que você precisa sustentar, e o valor de uma conta ligada a um CNPJ é mais caro do que o valor de uma conta ligada a um CPF. Como é que em Montes Claros vocês fizeram para driblar essa questão de custo? Por exemplo, o contador é obrigatório ou pode ser o tesoureiro? Não. O tesoureiro tem a função de manter a regularidade do CPF. Agora, se ele não tiver formação, ele pode chamar um contador, naturalmente discriminando perante o resto do ciclo que isso foi feito, para fazer a declaração. Entendi, mas assim, não é obrigatório ter um contador. Por exemplo, eu tenho uma microempresa, eu pago uma contadora. Não. Se qualquer obrigatoriedade de uma profissão dentro do ciclo inviabiliza o ciclo. Nós não temos como garantir que haverá um advogado para cada ciclo, um contador para cada ciclo, um economista para cada ciclo, relações públicas para cada ciclo. Então, nós não temos como ficar dependente de qualquer profissão na estrutura do ciclo. Compreendo. Então, mas como é que foi na experiência de Montes Claros? Vocês têm conta em banco do Círculo de Montes Claros ou é a conta pessoal de alguém? Não, nós fazemos o CNP, nós temos o CNPJ, mas fizemos a opção de não abrir uma conta em banco ainda. Essa ideia está maturada já, nós temos o desejo de abrir essa conta no curto prazo, mas os gastos do ciclo são feitos assim, de forma imediata. A gente reúne os valores, passa diretamente a quem está prestando o serviço para o ciclo. Por exemplo, agora em novembro, nós tivemos o nosso seminário monárquico. Entendeu? Reunimos, passamos direto o valor para o local do evento que foi alugado. Acertamos diretamente com a equipe de som. E tudo foi devidamente discriminado, guardado o recibo e apresentado em reunião de prestação de contas. Mas vocês têm uma contribuição mensal para o círculo? Não. Isso está disposto em estatuto, mas como eu falei com você, nós temos muitas pessoas que o talento delas compensa o não poderem contribuir financeiramente. Como eu falei, cada realidade impõe uma atitude diferente. Compreendido. Outra coisa que eu queria falar é em relação a reuniões. Alguns estatutos, eles trazem que tem que ter reunião com uma determinada periodicidade. Você acha que isso seria uma coisa obrigatória, por exemplo, explicitar que determinado círculo a reunião vai ser bimestral, que vai ser anual? Você acha que pode deixar muito em aberto? Você acha assim, que tem que ter um prazo, pelo menos assim, olha, uma vez por ano tem que ter uma reunião, porque senão também fica muito solto? Em primeiro lugar, fora a questão da lealdade à causa monárquica e a Dom Luís, existem muito poucas obrigatoriedades estatutárias no ciclo. Agora vamos colocar, tá certo, coisas legais. Se o círculo opta por uma existência jurídica e financeira completa, uma Assembleia Geral anual é obrigatória. Isso é obrigatório. A Assembleia é obrigatória. Isso é obrigatório. Agora, colocando na questão de necessidade, mais do que de obrigatoriedade, nós entendemos que onde não existe uma regularidade de reuniões, os membros vão perdendo vínculo. Eles tendem a se afastar progressivamente e o ciclo tende a morrer se as pessoas não se reunirem regularmente, não se encontrarem, nem que seja só para discutir ideia, só para discutir plano, nem que seja só para fazer o social. Mas uma regularidade de reunião, seja mensal, quinzenal, bimensal, é sempre recomendável. Aos membros dos círculos, você acha que pode ter alguma proibição ou recomendação a questão de proibir participação político-partidária dos membros, não do círculo, dos membros? Tá. Por exemplo. Um círculo, primeiro falando do círculo, que isso é muito importante colocar. Um círculo monárquico, isso é estatutário em quase todos, são instituições suprapartidárias. Então, o círculo institucionalmente não pode, não deve se envolver em atividade político-partidária. Tá bom? Agora, um monarquista isolado, que é ligado a um ciclo,
Se ele não estiver usando o nome do círculo nessa atividade partidária, nem tem como um círculo se imiscuir na liberdade individual dessa pessoa. É impossível, é improvável e altamente indesejável, inclusive. Entendi, bacana. Então, assim, fizeram a reunião, fizeram a ata de fundação, definiu o estatuto, o pessoal assinou o estatuto. Qual é o próximo passo? A eleição da diretoria definitiva. Definitivo, que é pro resto da vida? Não, a diretoria que está de acordo com o estatuto aprovado. Entendi. Entendeu? Porque quem tem essa distribuição de cargos, o que cada cargo vai fazer, o que define isso é o estatuto. Entendeu? Antes eu tinha um dirigente, um presidente da reunião e um secretário, só para fins de registro. Agora eu vou precisar completar a diretoria para todas as funções previstas no estatuto. Então, aí a diretoria é votada. Sim. Beleza. Votou a diretoria, fundou o círculo, aprovou o estatuto. Qual é o próximo passo? Aí entra na questão que nós recomendamos. Todo círculo deve, em última análise, obediência à Casa Imperial. Tá certo? Então, nós recomendamos que todo círculo fundado envie uma cópia da ata de fundação, uma cópia do estatuto aprovado, da diretoria e uma carta, né? Uma carta de apresentação. Nós, de tal cidade, fundamos o círculo tal, para a Pró-Monarquia, que é quem representa o secretariado da Casa Imperial, para que haja esse vínculo, para que haja essa ligação com a estrutura central, que é a Pró-Monarquia. Entendi. Esse envio, ele tem alguma regra? Por exemplo, ele tem que ser obrigatoriamente por carta, hoje já com os meios eletrônicos, pode ser material digitalizado? Pode ser material digitalizado, inclusive a Pró-Monarquia tem recomendado o uso digitalizado. Eu acabo sugerindo o envio dos dois, né? Porque garantia. Mineiro, sou mineiro. Carioca, manda digitalizado, tá muito bom, parceiro, perdeu. Mas deixa eu fazer uma pergunta. É preciso pedir autorização para a Pró-Monarquia para fundar o círculo? Não, não. A Pró-Monarquia, ela acolhe de bom grado todos os monarquistas que têm um desejo sincero de fundar um círculo monárquico em consonância com a Casa Imperial. Entendeu? Então, assim, eu lembro até num evento, no Encontro Monárquico Nacional, eu conversando com membros da Pró-Monarquia, se dependesse deles, teria círculo em todo o bairro. Tá certo? Se dependesse só da vontade, deveria círculo em todo o bairro. Então, não há virtualmente. O que acontece no círculo, primeiro, recomenda-se que seja estatutário o reconhecimento a Dom Luís como chefe da Casa Imperial Brasileira e a sua legítima descendência. No caso específico de Montes Claros, nós colocamos essa lealdade, nós localizamos essa lealdade a Dom Luís Maria, avô do atual Luís, tá certo? Para deixar muito claro onde que começa a nossa lealdade. E recomenda-se que a Casa Imperial dê um tipo de aval à diretoria eleita. Entendeu? É uma forma de, digamos assim, legitimar aquela diretoria eleita. Aqui, ó, você falou aqui da ideia, já estão falando aqui, estou querendo fazer um círculo no meu bairro. Também não exagera, gente. Círculo monárquico do bairro. Quanto mais, melhor. Vai mais grande. Círculo monárquico do condomínio, então. Vou fundar o Círculo Monárquico do... Aqui em Montes Claros... Círculo Monárquico Barra Mares. Aqui em Montes Claros nós temos um bairro com 100 mil habitantes. Aqui em Montes Claros. É uma cidade. Entendeu? Mas, pô, daqui a pouco... Círculo Monárquico do quinto andar. Ué, por que não? Eu sou favorável. Eu sou favorável. Se trabalhar pelo mesmo ideal, uníssono, com lealdade a Dom Luís, pelo amor de Deus, quanto mais melhor. Capilaridade. Pois é que, assim, tem uma confusão muito grande que as pessoas assim, não entenderam o papel da confederação nessa questão de fundar e divulgar círculo. Se a gente puder colocar assim, não uma oposição, mas uma comparação entre o papel da pró-monarquia e o papel da confederação.
Porque tem muita gente que acha que é pra gente que tem que mandar, e não é assim. Eu não vou assim, ficar... a parte Assim, aliás, eu só tenho que ler o estatuto porque é o seguinte, eu não divulgo estatuto que não tem o nome de Luiz. Isso é regra. Muito fácil, muito corretamente. Se o círculo não tem essa explicitude... Mas qual é a diferença dos dois grupos? Aí a pessoa já falou aqui, Círculo Monárquico de Jacarepaguá. Agora você deu a ideia, vai ser assim, não tem Minha Casa Minha Vida? Assim, a cada esquina vai ter um círculo. Vai ser maravilhoso. No dia que isso acontecer, vai ser uma realização de um sonho para mim. Mas é que eu falei, qual é essa diferença entre o papel da Confederação Monárquica do Brasil, o que a gente faz, já que você é o representante de Minas Gerais, como é que a gente age nesse papel de divulgar círculo, de fundar, e qual é o papel da Casa Imperial? Coloquemos assim, a Confederação Monárquica assumiu para si uma função de relações públicas, né? Uma relação de divulgação, principalmente, divulgação, catalogação de círculos e fomento à fundação de círculos. Agora, a relação hierárquica, se é que eu posso colocar dessa forma, é com a pró-monarquia. Porque a pró-monarquia que representa o secretariado da Casa Imperial e, em última análise, a Casa Imperial por si mesma. Tá certo? Então, assim, uma função discricionária, as orientações gerais, por exemplo, aquelas orientações gerais do movimento monárquico são da pró-monarquia. A estrutura, o modelo parlamentarista, a chefia, a estrutura de poder básico, as propostas básicas para a restauração são da pró-monarquia. Tá bom? Então, a Confebras, ela tem uma finalidade de divulgação e de fomento, basicamente. Agora, a pró-monarquia, que é o órgão, digamos assim, central... Oficial, é oficial, né? Oficial. É oficial. A gente está na brincadeira. A gente é só uma sacanagem. Chega tanto. Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa? Muita gente pensa, isso não é raro, cara, achar que os círculos eles têm alguma obrigatoriedade de filiação à confederação. O que não tem nada a ver. A gente faz a divulgação, Qualquer obrigatoriedade iria contra a orientação da Casa Imperial. Exato. Dar autonomia a cada círculo. Exato, nunca foi essa ideia. Dizer que você está falando assim, que os círculos eles podem ter uma esfera municipal, de bairro, e se eu quiser fundar um círculo nacional, o que você acha? Vamos lá. Eu falei mais cedo que Minas Gerais tem círculos de diferentes perfis. Por exemplo, falei da questão que Juiz de Fora tem um perfil mais histórico, Governador Valadares tem uma proposta de uma ação mais cultural, nós mais uma ação de rua. Uberlândia optou por manter um dirigente para questões internas e um chanceler para representar o círculo em atividades externas, tá bom? Então, o círculo nacional iria muito contra a questão da autonomia local dos círculos. E toda a tentativa de centralização que houve no movimento monárquico não foi para frente. Você conhece alguma que tenha ido razoavelmente bem? Ou... Não. Todas que você... nacional, não. Você acha que o fracasso desse modelo se dá pelo quê? Justamente assim, por não respeitar a diversidade regional, ou porque, na verdade, assim, ninguém tem tempo para ser esse chefe do Brasil, né? Assim, às vezes você resolver um problema no seu círculo, já é uma porra. Imagina você resolver um problema no Brasil inteiro. Né? Então vamos lá. Tá certo? Você já começou a colocar as diferenças regionais, tá bom? Se eu falei de Minas Gerais, imagina de fora do mesmo estado, tá certo? Imagina como é que o povo do Amapá faz, tá certo? Como é que são as questões dele, o que é que eles têm de facilidade, o que é que eles têm de dificuldade, tá certo? Então a dificuldade, a questão regional já dificulta, digamos assim, um arcabouço jurídico comum a todos os círculos. Paralelamente a isso, questão de eventual contribuição financeira, que uma entidade de nível nacional precisaria de contribuição financeira para existir. Imagina o problema para gerir o dinheiro de todas as partes do Brasil e de dar conta disso para todo o Brasil. Porque, por exemplo, nós aqui, muito claro, os recursos que nós temos ficam aqui. É fácil para nós mostrar o que foi usado em quê para nós aqui. Imagino que facilidade similar exista
em quase todos os ciclos. Então, tem a questão da gestão de recursos, tem a questão da simplicidade, da dificuldade de manter uma estrutura jurídica ou estatutária geral, e o fato de que vai contra a própria orientação da Casa Imperial, que é de independência e regionalização. Ezequiel, então assim, já vamos relembrar todos os passos. O pessoal formou seu grupo no WhatsApp, reuniu 5 pessoas, fizeram a reunião de fundação, a reunião de aprovação. Registrar onde? Em cartório? Não, fizeram uma ata escrita, assinaram essa ata, tá? Fez o estatuto, mandou o estatuto para a pró-monarquia. Aprovou o estatuto em ata, né? Elegeu a diretoria definitiva e enviou tudo isso para a pró-monarquia. Digitalizado, porque lá não tem espaço. Entendeu? Não complica. A partir daí já existe um círculo, que pode ter uma personalidade jurídica ou não, mas tem um círculo. É um círculo. E aí vem o trabalho mais difícil. Como é que essa pessoa mantém o círculo? Como é que você acha que a pessoa pode manter o círculo? Que recursos, ferramentas ela pode utilizar? A primeiríssima coisa que foi até falada com outras palavras mais cedo, é manter a coesão interna do ciclo. Essa é a primeira coisa. Fundamos o ciclo, tchau. E aí? Tá certo? Então, é necessário que haja a questão da reunião, que é o que eu falei, a princípio, reuniões idealmente mensais, que é o que a gente acaba verificando que dá para manter bem, tá? E plano de trabalho. Plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, você colocará as facilidades de recursos financeiros, as dificuldades de recursos financeiros, facilidades ou dificuldades logísticas, e comparar com as ideias que nascerão da Assembleia. Entendi. Hoje a gente tem uma ferramenta muito... que eu acho assim, eu acho que o grande responsável pelo crescimento do movimento foi a internet. Eu acho que... Você acha que o círculo criar para si um perfil no Instagram, Facebook, que isso hoje é quase que uma obrigatoriedade? Quase que... Assim, para catalogar na confederação é obrigatório, você tem que ter rede social. Porque assim, como é que eu vou divulgar um círculo que ele não tem como ser encontrado? Não, claro, você não tem como divulgar o que não tem uma existência própria, né? Inclusive, muitos ciclos não têm sede própria. Não tendo sede própria, tem que ter pelo menos um endereço virtual no qual se possa contactar. Coloquemos assim, não coloquemos como obrigatório, colocamos como altamente recomendável, extremamente recomendável. Vai que aparece alguém que acha um jeito de fazer a coisa funcionar. Cara, na confederação, a regra é você tem que ter alguma rede social. Porque... Sim. É uma regra senão é impossível. Porque senão é impossível. Não, porque sabe o que acontece? Eu tentei alguns modelos. Um que eu tentei foi o grupo de WhatsApp. É um fracasso, porque toda hora o link quebra. Uhum. Toda hora começa a entrar muita gente, alguém quebra o link, a pessoa não avisa, então você tem que ficar fazendo busca ativa de mais de 40 links diferentes. Então, assim, isso ficou impossível. Então, hoje o critério é explicitamente ter que reconhecer Dom Luiz, explicitamente, preferencialmente não divulgar o lado B, que depois eu te conto. Que é aquele pessoal conspirador lá que só enche a porra do saco e não faz nada, só fica lá. Ai, tô com uma coceira aqui. Só fica lá perturbando o saco. Esse pessoal também eu peço que, enfim, deixa pra lá, deixa eles minguarem. E tem que ter rede social, porque senão como é que eu vou divulgar? Vou botar o telefone? Você pode divulgar tendo um contato. Isso é um fato. Entendeu? Assim, não é que a gente não cabe a gente fazer reconhecimento de círculo, não é isso. Não. A gente cataloga e divulga, então você tem que me dar algum instrumento catalogável, senão fica totalmente novo. Então, você acha... Então, se fundamos o círculo, já está tudo certinho. Qual é a frequência que você sugere de encontro? Já tendo o círculo fundado. Você acha que mensal? De mensal, entendeu? Porque menos que isso dificulta da pessoa conciliar com a vida dela. Pô, eu tenho minha família, tá certo? Eu tenho mulher, filhos. Não dá para coisa todo sábado fazer isso. Ou então,
Não, gente, vamos reunir só na Assembleia Geral Ordinária, na AGO, uma vez por ano. Esfria, cara. Esfria. Tá bom? Então, o que a gente vê é que mensal é uma frequência que dá para manter a galera unida, dá para manter o pessoal unido e dá para fazer algo produtivo sem onerar o tempo de ninguém. E Montes Claros, as reuniões mensais, elas têm um foco mais deliberativo ou vocês também têm um foco social? As duas coisas. As duas coisas? As Mas duas tem tanto assunto para deliberar assim, cara? Cara, assunto é o que não falta. Ainda mais no Brasil atual, assunto não falta de jeito nenhum. Quando eu estava no Círculo do Rio de Janeiro, a gente resolvia muita coisa pelo WhatsApp. Muita coisa. Aí quando a gente se encontrava era só para bater papo. Não, a gente faz as duas coisas. A gente reúne tudo. Nós temos o nosso WhatsApp também, o nosso grupo de WhatsApp. Bastante ativo, diga-se de passagem. Mas tem coisa que não tem jeito. Você tem que discutir pessoalmente, no cara ao cara. Tem aquelas coisas que só na digitação não vão bem. Aí a gente prefere ter essa parte presencial. Agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Capciosa. Os círculos, eles são independentes. Até por uma facilidade de recurso. Eu acho que o principal é recurso. Porque começou a juntar muito dinheiro num buraco só, fica sempre muito complicado. Mas como é que a gente age para que a militância e o ativismo eles também não fiquem muito dispersos e muito antagônicos entre si? Porque a Casa Imperial ela não interfere em certos assuntos. Por exemplo, o bandeiraço não é um assunto que a Casa Imperial interfira. Eles não proíbem, assim, eles ficam na deles. Eles deixam acontecer. Como é que também a gente age por uma maneira para que a gente também não haja de uma maneira tão antagônica? Não, antagônica, eu não diria antagônica, você quer dizer dispersa. É a palavra não, até antagônica, assim, porque pode surgir um antagonismo, às vezes, de posições, de estratégias, um pode achar uma coisa. Por exemplo, eu vejo grupos que explicitamente apoiam Bolsonaro, quase que institucionalmente. Está indo contra a orientação da Casa Imperial. Começou mal. Entendeu? Assim, independentemente das posições do senhor contra o senhor Bolsonaro, o fato é, enquanto instituição, não dá. Entendeu? Senão, a gente já com o estatuto. Tá? Eu estou aqui, ó, com o estatuto aqui. Ó. Artigo 2º. Natureza cultural, política e suprapartidária. Nós não podemos partidarizar a instituição por quem quer que seja. Seja alguém com quem nós simpatizemos ou não. Tá bom? Então, institucionalmente, não. Tá bom? Agora, quanto à sua pergunta, como a gente pode fazer, eu vou falar do que a gente faz em Minas. Em Minas, nós mantemos, todos os ciclos mineiros são catalogados, e o chanceler de cada ciclo é convidado a participar de um grupo de WhatsApp, onde nós, eventualmente, trocamos as ideias que julgamos pertinentes. Entendeu? Então, assim, nós temos uma rede de comunicação entre os chanceleres do estado de Minas Gerais. E você acha que essa rede de comunicação ela consegue razoavelmente fazer com que a gente haja tudo assim, tudo junto e separado, né? Juntos e independentes? Exatamente. Mantém a independência de cada um e cada um sabe o que está acontecendo no resto do estado. Tá certo? E o que você acha desse modelo, se eleger um chanceler que vai ter uma posição hierárquica superior aos demais? Você acha que isso é uma estratégia boa? Fria. Por que seria uma estratégia ruim? Fria. Porque é uma centralização. É uma centralização. Se dá para fazer isso num estado pequeno, com uma pequena população, cara, Minas Gerais está tomando a França. Tá certo? C'est très chique. Oui. Notre état, c'est le première chose merveilleuse. En portugais, s'il vous plaît. En português, oui. Mas a situação... Até se perdeu, né? Minas Gerais tem o segundo colégio eleitoral do Brasil. Também. Mais que o Rio, a população eleitoral aqui de Minas Gerais. Então, se eu tenho uma população de países aqui, como é que eu vou querer centralizar? Como é que eu vou querer centralizar? Não dá. Não dá. Povo de Belo Horizonte, entendeu? Montes Claros,
Montes Claros está a 450 quilômetros de Belo Horizonte. Entendeu? Para te dar uma noção do que isso significa, a Hungria tem 200 quilômetros de leste a oeste. A pessoa vai atravessar 2 Hungrias para vir para cá, ou nós vamos atravessar 2 Hungrias regularmente. Isso é um esforço que dá para fazer 1, 2 vezes por ano, mas não é uma coisa que possa ser ordinária, entendeu? Ou então, vamos pegar que tem alguém que represente todos os círculos de Minas Gerais. Vamos pôr esse cara para peregrinar de Montes Claros para Varginha, norte e sul de Minas, 900 quilômetros de distância. Daí, por lá para Uberlândia, mais 600 quilômetros de distância. Voltar para Juiz de Fora, que está mais perto de vocês do que de Belo Horizonte. Tá bom? Não dá. Como é que essa pessoa vai manter a representatividade? Não dá. Fica impossível, né? Impossível. Talvez seja possível numa unidade federativa menor, com menos população, talvez. Mas em Minas, por exemplo, não é execuível. Entendi. Ezequiel, uma coisa. Vamos considerar assim, esse círculo já cresceu, já está mais fortificado, e agora esse círculo decidiu ter um CNPJ. Ele estava no modelo onde ainda não tinha estrutura para um CNPJ, que não é obrigatório, mas agora esse círculo quer ter um CNPJ. Quanto mais ou menos, quais são as obrigações que um CNPJ impõe, que a ausência dele você não teria obrigatoriedade legal? Um CNPJ obriga que você anualmente faça uma declaração à Receita. Tá bom? Imposto de renda, seria imposto de renda. Se o círculo não tiver recebido nada, tá certo? Não tem imposto de renda, mas tem a declaração, tá certo? Que precisa ser feita, tá? Se o círculo, sei lá, aparece um círculo com uma grande riqueza, muita gente contribuindo, e o círculo começa a ter renda, e ele vai ter que pagar as taxas correspondentes a isso, tá certo? Mas essa é uma situação, até onde eu sei, ainda hipotética. Entendi. No caso, estatuto, ata de fundação, isso tem obrigatoriedade de ser registrado em cartório se não tiver CNPJ? Se você quiser um CNPJ, você tem que registrar o estatuto em cartório, tá certo? Levar o estatuto aprovado, registrado para a agência, para a Receita, tirar o CNPJ, e somente com o estatuto registrado e o CNPJ você consegue criar uma conta em banco, que pode ser mobilizada em nome da instituição. Entendi. Mas você acha que o CNPJ universalmente seria uma obrigatoriedade, ou para grupos que ainda estão se estruturando, a ausência de um CNPJ ela não chega a ser um impeditivo para as atividades de ativismo? Basta eu dizer que a regra é os círculos não terem CNPJ. A maioria não tem. Tá certo? A maioria não tem e está aí atuando, trabalhando. Tá? É uma questão de escolha pessoal, de estratégia e de gestão de recursos. Dizer que hoje a gente já tem alguns anos aí de militância, né, de ativismo. Você até mais do que eu. Eu já vi grupos que tentavam centralizar o movimento. Alguns até... assim, dos que eu vi, eu acho que nenhum prosperou. Mas assim, nenhum prosperou. Você hoje vê algum grupo com ideia de centralização de movimento? Graças a Deus, não. Tá certo? Graças a Deus, não. Porque isso geraria um desgaste de energia, um desgaste de recurso, tá certo? Colocaria em xeque a própria legitimidade da Casa Imperial, que já se manifestou contra esse tipo de iniciativa, tá certo? Enquanto esse desgaste acontece, a gente perderia tempo valioso na divulgação da causa e daria munição para nossos detratores. Você acha que isso já representa um grau de amadurecimento global da militância? Ainda bem, sim. Eu diria que hoje os monarquistas têm uma visão menos romântica e mais, digamos assim, profissional do movimento do que era algum tempo atrás. Tem uma visão mais pé no chão. Eu também estou observando isso. Antes eu vejo assim que às vezes até instintivamente as pessoas já agem, por exemplo, muitos monarquistas que pedem orientação de como fundar círculo,
sequer eles sabem as orientações da promonarquia, mas ele já tem aquele sentimento de que a coisa tem que ser descentralizada. Então, quando eles vão ler uma deliberação, um comunicado da promonarquia, é mais assim, uma chancela daquilo que eles já tinham entendido que era correto. Entendeu? E isso é muito bom, porque mostra que a gente já está numa cadeia de pensamento onde a coisa vem de uma forma instintiva. Não precisa mais você deixar tão claro que uma coisa é completamente errada, entendeu? Que o óbvio, sabe aquela coisa, já não precisa deixar tão claro que o que obviamente está errado não é para ser feito. Entendeu? Entendo. E como é que você encara, hoje, por exemplo, aquela pessoa que quer formar um círculo, mas na cidade dela só tem ela e mais uma, duas pessoas. Ela forma uma associação informal, já forma um círculo de uma maneira extremamente informal. O que você acha que ela pode fazer para começar a semear o terreno? Olha, cara, se a pessoa tiver uma formação mínima, ela não terá dificuldade em atrair mais umas 3 ou 4 pessoas para a causa. Entendeu? Porque não dá para defender a República no Brasil. Não dá. Não dá. A pessoa que for intelectualmente honesta não consegue defender a instituição República no Brasil. Então, acaba que eu sugeriria que essa pessoa fizesse um trabalho de convencimento, mesmo que fosse no círculo próximo, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, e com 5 fundasse um círculo. Tá certo? Seria a minha recomendação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente responder, porque deixa eu ver aqui. Estou falando aqui, defendo que as organizações monarquistas façam a criação de carteira de membro para os seus membros cadastrados. Eu, pessoalmente, acho que é custo. Hoje nem supermercado dá mais aquelas carteirinhas, né? Não tinha uma época que tudo era carteira. Tinha a carteira da videolocadora, carteira... Hoje, ninguém... Não sei, o que você acha? Você acha que carteira física seria uma coisa obrigatória? Olha, não acho errado, não. Eu prefiro uma caneca. Primeiro lugar, como você mesmo colocou, é custo. Tá certo? Assim, se o ciclo quiser e puder, tá certo? E entender que na sua realidade local isso é uma coisa conveniente, não é uma coisa para a gente reprimir, nem para impedir. Agora, tá certo? Não é por nada, não. A gente falou mais cedo de questão de uma abordagem mais madura, de uma abordagem mais consciente da coisa. Até que ponto eu posso contar com uma pessoa que precisa de um pedaço de papel para se sentir monarquista? Aí entrando para um lado mais filosófico da coisa. Entendeu? Se a pessoa precisa se sentir, precisa de algo para mostrar, eu sou, viu? Entendeu? Assim, eu, pessoalmente, talvez seja um defeito meu, uma falha minha, eu encaro essa pessoa com suspeição. Eu encaro como uma pessoa que provavelmente na primeira contrariedade vai sair do movimento. Entendeu? Eu penso assim, é custo. É custo. Mas tem essa parte da coisa que eu penso. Consideração também. Pessoal, vou responder a última pergunta, que o horário já está acabando. Perguntar, essa aqui era a única pergunta que eu não queria que me fizesse, mas já que está aí, vou... Ixi, até você aqui. Confrades, as cidades que já possuem círculos, porém com pouca expressão, poderemos fundar outro? Essa você vai responder, eu sei a resposta. Se a pessoa não conseguiu dar expressão para o círculo que tem, qual é a garantia que eu tenho que o outro vai ter? Assim, tecnicamente não é ilegal, né? Não é proibido. Não, ilegal não. Eu estou querendo com esse objetivo, entendeu? Com esse objetivo, porque o outro tem pouca expressão. Se ele estiver falando que o círculo é pouco ativo, você vai entender que o conceito de pouca expressão é diferente de pouca atividade. Eu sugeriria, amigo, por que você não tenta entrar no círculo e contribuir com suas ideias, fortalecer a coisa, tá? Não tenta colaborar com esse círculo, mesmo que seja para mudar a estrutura dele. Assim, a pró-monarquia oficialmente não proíbe, tá? Assim, deixar bem claro. Não proíbe, isso a gente não está não proíbe. Não. Então não proíbe. Então, teoricamente... Agora, sim, o que eu acho? Que estrategicamente
é uma coisa que a gente deve evitar. Não é que, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem a OIB, Rio de Janeiro, que é uma instituição não pejotizada, e você tem o Círculo. A gente convive muito bem, a gente coexiste muito bem. Tem um laço de amizade, que eu acho que o mais importante pelos laços de amizade. Não acho que é um problema, mas eu acho assim, quando você... Aí é uma questão de estratégia do Rodrigo, tá? Você começa a ter duas instituições com o nome de Círculo na mesma cidade, isso você já começa a causar alguma instabilidade, porque você não sabe aqui com quem você está falando, entendeu? Por exemplo, se você quiser falar com a IB Rio de Janeiro, você sabe com quem você está falando. Se quiser falar com o Círculo, você sabe com quem você está falando. Não que a gente não pudesse transformar o IB num Círculo, a gente poderia fazer. Mas fizemos uma opção por uma questão de nomenclatura de deixar do jeito que está, porque isso você pode gerar acho que um mal-estar sem necessidade, entendeu? Sim. Mas teoricamente não é proibido, você agora vê a realidade local. Se você acha que às vezes tem um círculo que é tão ineficiente, assim, que a coisa está tão complicada, que o melhor é você criar outro, e que essa criação, mesmo com uma certa estabilidade, vai ser melhor do que o outro, aí você pensa... Por exemplo, vamos pegar São Paulo, uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, entendeu? Você pega um círculo só para São Paulo, talvez não seja possível mais gerir, ou um círculo sozinho dá conta da cidade de São Paulo. Aí talvez fosse conveniente você falar de mais de um círculo da Zona Leste, círculo da Zona Sul, talvez possa se falar nisso. Agora, eu criar um círculo porque não estou satisfeito com o círculo daqui, tá certo? Não me parece uma boa motivação para fundar um outro círculo. Eu acho que nesse caso é caso de investir no ciclo que já existe e, se for o caso, propor novas ideias, propor mudanças estruturais e trabalhar com o que já existe. Isso se chama focar e direcionar recursos, em vez de dividir. Eu também acho. Pessoal, estamos aqui já no final da nossa live. Quero agradecer aí todo mundo que participou, todo mundo que tira dúvida aí. Infelizmente, a gente não tem como responder todas as perguntas. Quero agradecer ao meu amigo Ezequiel, que mais uma vez se prontificou a passar a sua experiência. Isso é muito importante. Quero agradecer ao André, do Instituto Pretório, que participou, que fez um passo a passo de como, não apenas fundar também, mas de como a gente manter o círculo, né? Porque acho que o mais difícil é a gente manter, ou menos fácil. Eu acredito que não é também uma coisa tão difícil, não. Considerando que a República nos dá tanto motivo para seguir adiante, né? É a própria República. E que temos uma Casa Imperial que está disposta aí a assumir a representatividade do povo brasileiro, né? Que conseguiu manter, com tanta dificuldade, até no exílio, conseguiu manter a causa viva. Então, se a gente for para pensar, não é fácil, mas também não é tão difícil, né? Ezequiel, vamos fazer aquele grito de guerra junto? Sabe nem qual é, né? Você não vê minhas lives? Né? É o Salve Dom Luiz. Eu mando assim, boa noite e... Salve Dom Luiz. Não, mas tem toda uma oratória. Eu falo assim, uma boa noite e salve Dom Luiz. Então eu vou agradecer mais uma vez a todo mundo aí que entrou, até o Result entrou na live, não sei se ele ficou muito, mas ele entrou. Eu pude olhar ali. Que participou da live, que mandou pergunta. Qualquer dúvida, entre em contato em box com a gente, que a gente tenta resolver. Se não resolver, fica por isso mesmo. Uma boa noite para todo mundo e salve Dom Luiz! Valeu! Obrigadão, pessoal. Tudo de bom.